Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar início aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre temas referentes às lutas e também fazendo aqui as nossas coberturas. E no dia de hoje eu estou em São Paulo acompanhando a manifestação do Dia da Terra. Trata-se aí de uma manifestação que está ocorrendo em diversos cantos do Brasil, que é uma manifestação em defesa do povo palestino. Então a gente conversou aí com várias pessoas que estiveram na manifestação e confira com o Mesa de Debates como foi mais um dia de luta em defesa aí da Palestina e do seu povo. Eu estou aqui com a Mônica, deputada da Argentina pela Frente de Esquerda, militante da esquerda socialista. E, Mônica, primeiramente, para a Frente de Esquerda e para a esquerda socialista, qual que é a importância, né, de se debater essa questão da Palestina? En primer lugar, porque es necesario que ese pueblo que resiste hace 70 años fue contra el sionismo y contra el imperialismo estadounidense y defiende su tierra y su derecho a la autodeterminación, sea apoyado por todos los pueblos del mundo, porque justamente pelean contra el quinto ejército del mundo, un pueblo que no tiene ejército. Certo. E qual que é a importância da solidariedade internacional? O que pode ser feito em relação ao tema? Bueno, concretamente la solidaridad y la resistencia del pueblo ayudó a que haya una paz, entre comillas, muy endeble, pero que paran los bombardeos y miles de palestinos vuelvan a sus casas. Hoy esa tregua o esa paz falsa vuelve a ser atacado por los sionistas, mostrando una vez más que son ellos los que no quieren la paz, ellos los terroristas. Certo, obrigado, Mônica. Eu estou aqui com a Rosane Abdul Abdal. E, Rosane, primeiramente, como que você vê essa escalada, né, atual do Estado de Israel? Como combater essa escalada e qual que é a importância do dia de hoje? O dia de hoje, como todos os outros dias de manifestações, são importantíssimas para o fortalecimento da luta contra a Palestina, contra essa carnificina no Estado, na faixa de Gaza, para combater. Eu acho que precisa de muita luta ainda. Certo. E o que a gente aqui do Brasil pode fazer em defesa da Palestina, na sua opinião? O que nós estamos fazendo agora nessa manifestação, eu faço através da poesia e dou o meu recado, vou em saraus e declamo para as pessoas se conscientizarem e pedindo, falando Palestina livre. Então tudo isso acho que a gente vai fazendo um conjunto de coisas para conscientização e para fortalecimento da luta em prol do povo palestino e do povo árabe. Então é isso aí. Muito obrigado, Rosane. Eu estou aqui com o William, militante do Grupo Operário Internacionalista, está aqui na manifestação em defesa da Palestina. E o William, primeiramente, como que você está enxergando os últimos acontecimentos aí dessa escalada do Estado de Israel contra a Palestina? E, principalmente, qual que é a importância do dia de hoje e ter manifestações como essa? Boa tarde, Guilherme, os ouvintes do Mesa de Debates. Hoje está sendo comemorado, ou lembrado no mundo todo o Dia da Terra Palestina. E esse dia ele é lembrado para que não se esqueça que aquela terra pertence ao povo palestino. E se essa data sempre foi importante ser lembrada, no dia de hoje, essa lembrança adquire um aspecto especial.
porque o que está ocorrendo na Palestina nesse momento, além do genocídio, né, que já levou à destruição de toda a infraestrutura da Palestina, da faixa de Gaza, e ao assassinato de cerca de 65 mil pessoas, pelo menos, na sua maioria mulheres e crianças, o que ocorre nesse momento é que há uma unidade estreita entre o Estado racista de Israel e o imperialismo norte-americano, o imperialismo dos Estados Unidos, para ser mais preciso, no sentido de todas as formas, buscar expulsar o povo palestino daquela terra. Nesse momento, o povo palestino de Gaza está vivendo em barracas improvisadas, né? Com nenhuma infraestrutura básica para a vida de um ser humano. Mas o povo de Gaza já deixou um recado muito bem dado para todo mundo, que eles não vão abandonar a sua terra. Mas esse é o plano que está sendo executado friamente pelo exército de Israel, com apoio militar, com apoio político, com apoio econômico dos Estados Unidos, que eles estão agora bombardeando, né, as pessoas que estão vivendo em barracas, com o objetivo explícito de expulsá-las daquela região, para que Israel possa tomar posse daquele lugar e transformá-lo em mais um pedaço do Estado de Israel tomado do povo palestino. Então é isso aí, valeu, William. Eu estou aqui com o Mohamed, está aqui na manifestação em defesa do povo palestino. E Mohamed, primeiramente, né, passado aí mais de 2 anos da escalada do Estado de Israel contra a Palestina, como que você está vendo aí os últimos acontecimentos e qual que é a importância do dia de hoje? Olha, os acontecimentos só estão piorando. Está sendo realizado um verdadeiro genocídio. Ninguém é a favor do genocídio e não tem nada que justifique o genocídio. E o genocídio do povo palestino, cometido por Israel, é a mais barbárie e mais abominável coisa que tem na humanidade. Nós estamos perdendo a humanidade e continuamos lutando contra um genocídio a favor da vida. E a humanidade tem que levantar sua voz. Exato. E o que fazer, na sua opinião, para a gente parar, né, esse genocídio? Nós temos que mobilizar a humanidade e tem que parar de ser enganada por Israel. Israel continua com fake news enganando o mundo todo, dizendo que a culpa é do Hamas. Não tem nenhuma culpa do Hamas. O que nós estamos vendo é um genocídio de crianças e pessoas. Temos que levantar a voz e a humanidade não pode aceitar um genocídio no século XXI. Então é isso aí, valeu, Mohamed. Eu estou aqui com o Noah, militante do MRT e também da Juventude Faísca. E Noah, primeiramente, como que o MRT, a FT, enxerga aí a escalada do Estado de Israel contra a Palestina e qual que é a importância do dia de hoje, qual que é a saída, né, que essa luta tem que tomar? Bom, a gente viu no início do ano aí o cessar-fogo do Hamas com o Estado de Israel, e que na verdade a nossa análise disso foi que foi uma derrota política importante para o Netanyahu e para Israel, por conta de justamente não ter conseguido atingir os seus objetivos políticos, e isso é fato, e é parte da solidariedade internacional e da resistência palestina que conseguiu impor essa derrota política a Netanyahu. Mas desde o início do cessar-fogo, na verdade, a gente vê que Israel vem descumprindo várias das cláusulas das resoluções, vem atacando a Cisjordânia, vem também atrasou na liberação de vários reféns,
E agora, na semana passada, rompeu diretamente com o cessar-fogo, inclusive com bombardeios matando mais de 500 pessoas em um dia, que é inclusive desde de outubro de 2023, um dos maiores massacres que teve em um dia só. E é parte de uma ofensiva também do Estado de Israel, que na verdade mostra mais uma vez como a gente não pode confiar, né, na política do sionismo e numa solução de dois estados. Certo, então valeu, Noah. Eu estou aqui com o Caio da OCI. E Caio, primeiramente, como que você está vendo aí a atual escalada do Estado de Israel contra a Palestina e qual que é a importância do dia de hoje? A escalada é um absurdo, né? A continuação do absurdo, mas tem uma mudança de qualidade importante à medida que o ministro da Defesa, Israel Katz, deu um ultimato para o povo palestino, para os residentes da faixa de Gaza, dizendo que ou eles aceitam o conselho do Trump e saem, vão procurar outros países, outros lugares para morar, para viver, ou vão enfrentar a devastação e a destruição total. Esse ultimato é uma declaração de genocídio aberta e descarada para qualquer um que ainda tivesse alguma dúvida de que aquilo fosse uma guerra, um conflito. Tá bem claro agora que é um genocídio declarado pelo Estado de Israel, além do que eles estão fazendo ou sendo coniventes com os colonos judeus de extrema direita na Cisjordânia, que estão realizando verdadeiros pogroms contra os palestinos na Cisjordânia. Vídeo que aconteceu inclusive aí com o co-diretor do filme No Other Land. Então é isso aí, valeu, Caio. Eu estou aqui com o Thiago Ávila, né, tá aqui na manifestação em defesa da Palestina. E Thiago, primeiramente, como que você enxerga essa escalada, né, atual, né, do Estado sionista de Israel contra a Palestina? E eu gostaria que você falasse um pouco da importância do dia de hoje. A crise que a entidade sionista vive, que envolve aspectos econômicos, que envolve aspectos sociais, que envolve aspectos de relações públicas, que envolve aspectos inclusive militares, ela só pode ser suprida por um neonazista, nazi-sionista como Benjamin Netanyahu, a partir da escalada para uma guerra total. É a única forma dele escapar do seu julgamento por corrupção e toda a sua responsabilização pelos crimes contra a humanidade que ele comete. Então ele busca escalar, atacar os países vizinhos, que nesse momento está há 22 dias sem água, eletricidade, sem comida, Gaza. Está atacando o Líbano novamente, está atacando o Iêmen novamente, está tomando terra na Síria. Tudo isso para provocar uma guerra regional, que envolve, sobretudo, provocar que o Irã entre em guerra com os Estados Unidos, a partir de uma provocação de Israel dos Estados Unidos. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um momento perigosíssimo, onde não só o povo palestino arrisca uma situação de extermínio completo, de solução final, como a escalada de uma guerra com proporções regionais ou mundiais. Então é nosso dever estar aqui em defesa do povo palestino, denunciando o sionismo, o imperialismo e dizendo que nós não vamos deixar os povos daquela região sozinhos, que essa luta também é nossa. Ô Thiago, a gente sabe que o lobby e a repressão sionista é muito grande, vídeo que está acontecendo nos Estados Unidos, né, do Trump, né, deportar estudante que se posiciona a favor da Palestina. Mas a gente sabe que isso se estende no Brasil e você foi uma das vítimas dessa perseguição, né? O que você tem a declarar sobre isso? Bom, a gente sabe que o sionismo, infelizmente, tem um projeto de poder que envolve a infiltração em estados nacionais, em entidades, em instituições de todos os países do mundo, onde ele consegue, de fato, ter influência. O Brasil não é diferente. Por isso ele consegue firmar acordos militares, acordos de software de espionagem, acordos de cooperações acadêmicas, acordos para submissão da imprensa à sua agenda e sua linha editorial sionista e genocida. E é nosso dever denunciar, porque quem faz a propaganda sionista, quem promove o sionismo no Brasil, está defendendo os interesses de uma potência estrangeira no nosso país. Uma potência estrangeira que quer muito mal ao Brasil, que quer manter o Brasil um país autoritário ou submisso e que, no fim das contas, é contra a ideia de um país mais justo socialmente, um país digno e soberano. Nosso dever é denunciar o sionismo em todos os aspectos, enfrentar ele em todos os aspectos da sociedade brasileira e, de fato, vencer essa batalha. O Brasil merece ter dignidade e liberdade para escolher o seu caminho, que é ao lado do povo palestino contra o genocídio. Então é isso aí, valeu, Thiago.
Eu estou aqui com o Oz, militante do Partido Operário Revolucionário. E Oz, como que você vê a atual situação da escalada do Estado de Israel contra a Palestina e qual é a importância do dia de hoje? Bom dia, companheiros do Mesa de Debate, saudação a esse canal importante que faz a cobertura das manifestações e quem vai ouvir isso depois. Nós temos dito que o que está acontecendo na Palestina é uma versão miniatura do que está esperando pelas massas oprimidas do mundo todo. Ou seja, se o capitalismo permanecer por muito tempo, é a violência, a barbárie, a matança que espera os povos do Oriente Médio, da África, da América do Sul, da América Central, principalmente. Então, por isso, a gente tem que dar toda a importância e combater desde já o imperialismo, porque esse é o caminho que o capitalismo e o imperialismo está levando as massas do mundo todo. Na Palestina, especificamente, o que nós estamos vendo é o descumprimento do cessar-fogo, um aumento gigantesco da morte, da matança, da morte de crianças, idosos, de mulheres e de outras pessoas em geral, né? E, no entanto, a gente vê uma gravidade ainda maior do que no ano passado, em 2023, porque o movimento de resistência, ele diminuiu, ele refluiu. Então, as massas palestinas, elas só têm duas forças para contar. Ela tem a força interna, que são os grupos armados que resistem no próprio território da Palestina, com armas na mão, e tem a resistência das massas internacionais. E nesse sentido, essa segunda resistência, ela diminuiu, né? E a responsabilidade é principalmente das direções sindicais, que apoiam a Palestina em palavras, mas não colocam seus aparatos na luta concreta. Então, acho que essa ideia é importante para poder saber qual caminho nós devemos seguir nesse momento, que é o de fortalecer a luta através dos nossos instrumentos, sindicatos, movimento de massa, bloqueio, greve, para poder impor uma derrota de Israel através da luta de classe. Essa é a ideia que a gente traz para essa manifestação. Então é isso aí, valeu, Oz. Eu estou aqui com o Caveira, professor da rede pública do estado de São Paulo. E Caveira, primeiramente, como que você está vendo aí a atual situação da escalada de Israel contra a Palestina? E qual que é a importância aí do dia de hoje, a importância dessa manifestação? Bom dia, Gui. É isso aí. Bom, primeiro, eu já acompanho o programa da Palestina que vem lá do final dos anos 70, 80, no ataque, né, de Israel ao Líbano, né, e aos acampamentos palestinos. E de lá para cá, o avanço da sanha sionista tem cada vez mais avançado com apoio, claro, irrestrito do Estado, né, terrorista, estadunidense também. Bom dia. E Daqui a pouquinho, o que acontece é que agora a nossa atividade, nós passamos por uma situação muito difícil. Por quê? Porque eleito o Trump, ele está reforçando a eliminação e um projeto para a Palestina como para ricos em resorts e etc. Então, para eles, é condição sine qua non eliminar qualquer vestígio do povo palestino, da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Todavia, a resistência, ela se dá cada vez mais presente. A grande mídia não mostra, mas sabemos que todo mundo, os Estados Unidos, por exemplo, agora há pouco, professoras de universidades sendo perseguidas, estudantes sendo perseguidos, mas isso lembra o que foi na década de 70 o Vietnã, um movimento para a guerra em favor do vietnamita, e deu no que deu. O que eu entendo é que cada vez mais que eles atacam e tentam oprimir, a resistência mais ainda vai se dar presente e para de um futuro acabar sim de vez com o segregacionismo
israelense, judaico, estadunidense dos sionistas. É isso. Então é isso aí, valeu, Cabeiro. Eu estou aqui com o Juan, está aqui no ato da Palestina que está ocorrendo em São Paulo. E Juan, primeiramente, como que você vê a escalada aí do Estado sionista de Israel e qual que é a importância desse dia aí para você? Olá, bom dia a todos. Sou Juan do Partido Proletário Revolucionário Internacionalista. Em primeiro lugar, avaliar a retomada do genocídio em Gaza como parte de um plano de extermínio e limpeza étnica do povo palestino de suas terras históricas, habitadas há séculos, porque tem um plano por trás do sionismo, que é o plano de imperialismo, com a expulsão dos palestinos de sua terra, com a limpeza étnica e instrumentando um genocídio em escala industrial, como a gente está vendo. O objetivo é tomar posse das riquezas e das terras que estão nas terras palestinas para a exploração e os lucros dos capitalistas. Disso trata, por exemplo, a posse das jacidas de gás, que estão aí na costa da Palestina, do lado, mas também transformar a terra arrasada palestina e sobre os ossos dos palestinos fazer condomínios de luxo. Então, o objetivo do conteúdo do genocídio em Gaza é os interesses da burguesia imperialista. E uma dessas frações mais poderosas da burguesia imperialista é a sua fração sionista. Então, o que tem que ser claro aqui é que precisamente o método de extermínio do Holocausto palestino tem uma natureza imperialista do mesmo jeito que há décadas atrás tinha conteúdo da limpeza e o Holocausto do povo judeu pela Alemanha nazista, ou seja, pelos interesses imperialistas da sua burguesia. Há entre o genocídio dos palestinos e o genocídio dos judeus um meio histórico que coloca o imperialismo em função de trucidar os povos e nações oprimidas em função de seus lucros. Só para concluir essa parte da pergunta, então, quando você vê nesse conteúdo histórico preciso, você compreende que a necessidade do proletariado, das massas oprimidas do mundo, enfrentar e derrotar ao sionismo, portanto, derrotar o imperialismo para que a autodeterminação do povo palestino se realize sobre a base da construção de uma Palestina única, socialista, verdadeiramente livre, do rio ao mar, que será parte dos Estados Unidos socialistas do Oriente Médio. Portanto, se trata não apenas de reivindicar e defender a resistência palestina em seu combate pela sua libertação nacional contra o sionismo, mas também da luta de classe de todo o proletariado em função desse mesmo objetivo. Então é isso aí, valeu. Obrigado. Eu estou aqui com a Lorena da CST, está aqui na manifestação da Palestina. E Lorena, primeiramente, como que você vê a atual situação da escalada que o Estado sionista de Israel faz contra a Palestina e qual que é a importância do dia de hoje? Não, é uma brutalidade sem tamanho que está acontecendo agora, né? Desde o cessar-fogo, quando o Estado de Israel decidiu romper o cessar-fogo, de uma madrugada para o dia seguinte foram assim, mais de 500 vidas assassinadas por esse Estado genocida, e a ofensiva de Israel, com todo o apoio do imperialismo estadunidense, agora com Trump, continua não só em Gaza, mas na Cisjordânia. O Líbano está sendo bombardeado também. E aí eu vejo que esse ato ele tem uma importância muito fundamental, não só pela data, né, do 30 de março, dia da Terra Palestina, mas para levantar a bandeira aí pelo cessar-fogo imediato. Chega de bombardeios, fora Israel, de toda a Palestina, né, na luta aí por uma Palestina única, livre, laica. E também, obviamente, aqui no Brasil, a gente segue exigindo do governo Lula a total ruptura de relações com esse Estado nazi-sionista, que é o Estado de Israel. E nesse contexto também, né, só para
para finalizar, a gente está fazendo a campanha internacional aí pela libertação do Mahmoud Khalil, que é um preso político do Donald Trump, né? O Donald Trump mostrando a que veio, uma prisão totalmente arbitrária para silenciar, de fato, um movimento aí solidário à causa palestina nos Estados Unidos e no mundo também. A gente se coloca aí frontalmente contra essas perseguições sionistas aqui no Brasil também. Então é isso aí, valeu, Lorena.